Paz seja contigo. Eu sou o pastor Sidney Luiz e quero falar um pouco com você sobre salvação. Imagine se você pudesse ser o criador e você pudesse criar uma formiguinha, sabe aquelas formiguinhas pequenas, aquelas formiguinhas de açúcar? E você então criou a formiguinha, ficou todo orgulhoso porque você criou, é a sua criação. Aí você colocou ela para caminhar e colocou diante dela uma trilha de um caminho bonito. E ela ia chegar em um lugar onde ele ia ter muito alimento. E você então fica olhando orgulhoso a tua formiguinha caminhando em direção àquele propósito que você designou para ela. De repente, ela começa a sair da trilha. De repente, ela começa a ir para outros caminhos. E você percebe que se ela continuar naquele caminho errado, ela não vai ter alimento, ela vai morrer. Aí você então vai lá embaixo e fala assim: formiguinha, não é por aí, é aqui, ó. E ela não entende você, porque ela é uma formiga. Ela não consegue entender e continua no caminho errado. Aí você pensa: eu vou pegar ela com o meu dedo e vou colocar no caminho certo. Mas aí você pensa: é muito grande o meu dedo, eu corro o risco de esmagá-la, de matá-la. O que eu posso fazer para salvar esta formiguinha, para colocar ela de volta no caminho? A única coisa, se você pudesse, seria se transformar em uma formiguinha igual a ela, ir lá embaixo e falar com ela, explicar para ela o seu propósito. Foi mais ou menos assim que o nosso Deus fez. Ele nos criou, nos formou para um projeto, para um propósito. Um plano de salvação foi estabelecido para nos livrar da morte eterna. E nos colocou aqui, e certamente feliz, porque Ele nos criou, nos formou, nos assistia quando ainda éramos uma massa informe no ventre da nossa mãe. Quando você nasceu, houve festa nos céus. Deus já era apaixonado por você, porque você não foi criado por acaso. Você é fruto de um projeto, de um propósito, de um sonho de Deus. Mas de repente, você começa a se desviar. O homem que Deus havia criado para um propósito bonito, esse povo que eu criei para que me desse louvor, ele começa a se desviar daquele propósito. Aí Deus começa a falar, mas as pessoas não conseguem ouvir. Aí ele manda algumas pessoas para avisar, uns profetas, e esses profetas são mortos à espada, cerrado pelo meio, e outras mortes terríveis. E Deus então precisa salvar esse homem. Ele só teve um jeito: de se fazer carne e habitar entre nós. Ele então resolveu vir até nós para avisar. Então Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus Cristo foi enviado. Mas para dar direito à salvação, a que nós pudéssemos ter a salvação, era necessário um sacrifício, e Deus sacrificou o seu Filho, Jesus Cristo, para que para que você, para que nós fôssemos salvos. O sacrifício foi terrível, a humilhação, a dor foi tremenda, e foi um gesto de amor muito grande. Como diz uma canção da harpa: se isso não for amor, não há estrela nos céus. Se isso não for amor, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o oceano secou. Se isso não for amor, o amor de Deus foi quem sustentou Jesus lá na cruz, não os pregos, mas o amor. Então ele simplesmente nos amou, ele mostrou o caminho, e esse caminho hoje chega até a mim e chega até a você. A palavra de Deus, ela diz assim, na epístola escrita aos Romanos, no capítulo 10, versículo 8 ao 10, olha só: mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos, a saber,
se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Versículo 10: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, diz a palavra de Deus. O Senhor Jesus morreu em nosso lugar, trouxe esse direito à vida eterna para nós, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação, ela não é um privilégio de uma ou outra pessoa. O projeto de salvação de Deus é para todas as pessoas. As pessoas boas precisam de salvação. Ah, pastor Sidney, eu tenho o meu tio, ele é uma pessoa maravilhosa. Ele ajuda os pobres, ele compra a cesta básica, ele tem um coração tão bom, só falta aceitar Jesus. Então falta tudo. Esse princípio ele é fundamental, faz parte da vida do cristão, mas o quase não é suficiente. E a nossa bondade por si só, a Bíblia diz que não passa de trapo de imundícia aos olhos do Senhor. Então, nós temos a necessidade de justificação, não pelas nossas obras. A Bíblia diz em Efésios 2:8 que a salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie, para que a pessoa diga: eu sou bom, eu sou maravilhoso, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie, mas é pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação, ela não é privilégio de um ou outro, mas é oferecido a toda a humanidade. A Bíblia diz que todo aquele que nele crê, todo aquele, independente da vida que você está levando, independente do pecado, se você crê, a salvação é para você. Lembra do ladrão na cruz? Um blasfemava, um dizia assim: o Senhor não é o rei, nada, você é filho de Deus, coisa nenhuma. Se é filho de Deus, desça dessa cruz, salve a você mesmo, salve a nós. Ele falava não apenas para afrontar, ele duvidava. Mas do outro lado, um bandido disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em outras palavras, Senhor, eu creio que tu és o Cristo. Senhor, eu aceito o teu reino, eu te aceito como Salvador. Jesus desfigurado, tamanha dor, mas algo que não havia mudado, o seu olhar de amor, olha para ele e diz assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. A salvação é para você, é para a tua casa, é para a tua família. A salvação é para quem se arrepende. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós precisamos entender que todo homem é pecador. Não existe alguém que seja justificado por si só. Herança adâmica, todo homem é pecador. É preciso arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como Salvador da tua alma, único e suficiente. Esse é um processo importante: crer na palavra, aceitar Jesus, se arrepender dos seus pecados. Aí o Senhor Jesus Cristo vem e faz morada no teu coração. Quando você reconhece que Ele é o Senhor, Ele faz morada no teu coração, as coisas velhas ficam para trás, e eis que tudo se faz novo, e um processo acontece de mudança. Você deixa de ser apenas criatura de Deus e se torna filho de Deus. Uma coisa é criatura, criação, a outra é filho. A Bíblia diz em João 1,12, Ele veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Aí todos quanto receberam, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Então esse processo é importante. A Bíblia diz em Colossenses que nesse momento você é transportado de um reino de trevas para um reino de luz. Assim como diz o salmista: eu caminhava, eu vivia num charco de lodo, de lama e podridão, mas o Senhor pegou os meus pés, firmou sobre a rocha, firmou os meus passos, colocou em meus lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. A salvação é para você, a salvação é para a tua casa, é para a tua família, a salvação é para você que crê no poder de Deus. Receba Jesus como teu Salvador e seja salvo para viver uma vida eterna com Deus. A Bíblia diz, a Bíblia traz, a Bíblia garante uma promessa: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Que você possa dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Deus abençoe você. Um abraço carinhoso no amor do Mestre. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Que a paz esteja com você e que a salvação esteja em você. Deus abençoe. Paz.